Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Gabriel Fini e no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma fábula do autor brasileiro Monteiro Lobato. Acompanhem! Antes de conhecermos um pouco mais da literatura de Monteiro Lobato, você já deixou seu like? Ele é muito importante, pois ajuda a aumentar o engajamento aqui no nosso canal. Inscreva-se e aperte o sininho das notificações para assim você ficar ligado em todas as novidades aqui no canal. E compartilhe e jogue esse vídeo em suas redes sociais. Vamos ajudar mais pessoas a conhecer diversas formas e ferramentas para auxiliar na educação dos filhos em casa. Entre eles, o principal universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo é a sua obra mais conhecida em toda a sua literatura. Mas esse autor taubatiano, ele também variava nas suas produções. Ele também escrevia para o público adulto, ele escrevia em jornais, escrevia em revistas. Ele era um crítico muito ferrenho no que nós conhecemos hoje como establishment, que é o listamento burocrático. Na época do autor, as pessoas que compunham essa classe, elas eram pessoas das altas famílias, das famílias dominantes, dos grandes barões do café, dos grandes produtores de leite. E essas pessoas, elas dominavam principalmente os clubes das cidades. Era muito comum os clubes de cavaleiros, então provavelmente toda a ideia política e econômica, tanto de uma cidade quanto de um estado, eram definidas dentro dos salões desses clubes de cavaleiros, nos conhecidos cafés literários, nas rodas de conversa, na hora do charuto. E Monteiro Lobato era um crítico ferrenho. Ele vinha de uma família aristocrática, ele era neto do Visconde de Tremembé, uma das pessoas mais ricas da região do Vale do Paraíba, mas ele criticava exatamente as pessoas que compunham esse meio na qual ele cresceu. E Monteiro Lobato ele deixou pra gente vários contos que trabalham exatamente essa forma de organização da nossa sociedade. E o conto que trago hoje para a nossa apreciação, ele trabalha muito bem como é organizada os arranjos sociais que nós temos, e é um tema muito atual, né? A gente vai poder ver que muitas das coisas que Monteiro Lobato criticava lá na década de 20, na década de 30, ainda são temas pertinentes dentro do debate nacional. Fique então com a história Os Animais e a Peste. Em um certo ano, uma terrível peste assolava os animais da floresta. E o leão, o mais preocupado de todos, procurou conselhos de um velho macaco de barbas brancas. E ele disse: essa peste é um castigo vindo do céu. Será necessário um sacrifício de um de nós para cessar esta maldição. Então o leão ficou perplexo e chamou todos os animais da floresta. Explicou a situação. Todos ficaram cabisbaixos, em silêncio. Depois de uns minutos, o leão tomou a palavra. Não resta dúvida, sou eu que mereço ser sacrificado. Cometi muitos crimes, devorei muitos veados, muitas ovelhas e diversos pastores. De fato, eu fui muito mal, então eu me ofereço como sacrifício. Antes mesmo de concluir sua linha de raciocínio, a raposa se apressou e começou a indagá-lo. Mas, meu senhor, acho importante ouvirmos outros animais. Afinal, tudo isso que o senhor se incrimina
Na verdade, é motivo de orgulho para o vosso rei. Então os bichos decidiram que o leão não era o sacrifício mais adequado. Sucedeu então um tigre, que também começou a se acusar de 1000 crimes. E a raposa passou então a demonstrar que ele era, na verdade, uma pessoa muito boa. E foi assim com todos os predadores. Restou apenas o triste burro, que meio envergonhado, com a voz um pouco tímida, falou: olha, que eu me recordo, o único crime que cometi foi comer uma folha da plantação de couve do vigário. Quando ele disse isso, os outros bichos começaram a se olhar e a raposa não titubeou. Esse é um crime mais horrendo que poderíamos presenciar. Sem dúvida, encontramos a pessoa que merece ser sacrificada pelo bem de todos nós. E apesar da única infração do burro ter sido o roubo de uma simples folha de couve, ele foi então condenado e sacrificado em função dos outros bichos. Moral da história, crianças: aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa. O que Monteiro Lobato nos apresentou com essa história foi o senso das proporções. É tratar as coisas com o seu devido tamanho. Na história, os predadores, eles cometeram vários crimes, assassinando os outros animais. É normal, afinal, um predador, para ele se alimentar, ele precisa caçar outros animais. Mas o burro, ele somente pegou uma folha de couve. Ele nem pegou o pé de couve inteiro, ele não destruiu a horta, mas ele pegou uma folha de couve. Pelo fato dos predadores serem poderosos e poderem acabar com a vida de outro animal, então estes poderosos foram perdoados por todos os seus crimes. Afinal, eles são predadores. É da natureza deles fazerem essas atitudes. A gente desculpa, mas um burro tímido, que não vai fazer mal a ninguém, não tem a força para fazer mal aos outros animais, este sim, ele roubou uma couve, nossa! Isso demonstra um julgamento sem o devido senso de proporções. Nós precisamos, como pessoas, tratar as coisas como elas são e não ficar relativizando as coisas. Isso aconteceu assim, mas porque tal pessoa fez. Só que se ela cometeu algo grave, ela precisa ser tratada exatamente pela gravidade do seu ato. E você também não pode fazer o inverso, pegar algo realmente pequeno, mas que foi cometido por um total desconhecido, e você tratá-lo como se fosse a pior coisa do mundo, como aconteceu com o burro. Nós, para sermos justos, precisamos ter o senso das proporções. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Converse com seu pai e com a sua mãe a respeito do senso de proporções e como isso pode estar acontecendo na nossa vida atualmente. Peça ajuda para eles a respeito do entendimento dessa história. Essa história, tenho certeza, se você entendê-la, vai ajudar muito no seu crescimento pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!